pessoal, bora! Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje nós vamos falar sobre condenação, hein? Será que você anda se julgando, se condenando, se criticando muito aí? Como está isso aí na sua vida? Como está o seu grau de condenação, de julgamento? Como que é isso aí para você? Quanto tempo você vem fazendo isso com você? Sabe que isso é um desafio para nós mulheres. Meu Deus, como a gente se condena, como a gente se julga, como a gente julga o outro, né? Julga as circunstâncias, como a gente sofre com isso, não é não? Quem aí não sofre com essa condenação, com esse julgamento? Hoje eu vou dar técnicas para vocês, como sair dessa vibe de condenação, de julgamento. Nós mulheres somos expert nisso, não é não? Sabe que eu fiquei por muitos anos, não que eu esteja totalmente livre, mas hoje eu me policio. Eu me policio para não julgar, para não condenar nem a mim, nem aos outros. Eu tive uma fase na minha vida que tudo eu via o lado ruim, tudo eu criticava, tudo eu não achava motivos bons, não achava coisas boas para ver, não tinha uma ótica. Eu não tinha uma ótica boa de ver as coisas. Isso foi muito ruim para minha vida. Eu vejo que isso é um sabotador muito grande para gente. Então, quando você se condena, se julga, isso é muito forte e isso nos faz muito mal. Eu vejo que isso começa lá de trás em nós, sabe? A religião, ela é fera em te condenar. A religião que eu digo, religião de tipo de você ter que seguir algumas normas, alguns padrões que não tem a ver com o que Jesus quer para nós. Jesus não condenou ninguém. A mulher prostituta veio, iam tacar pedras nela. O que ele falou? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. O que ele falou para aquela mulher? Eu não te condeno, vá em paz. Então Jesus não nos condena, Deus não nos condena. Só que a gente mesmo se condena. E a religião, que é esse padrão de normas que não tem a ver com aquilo que Jesus veio dar para nós, ela também nos condena. Então pensa bem, como que funciona uma promessa? Você pede uma coisa boa, você faz um pedido para que aconteça algo bom para você, e se acontecer esse algo bom, você se condena. Porque nunca ninguém faz uma promessa, eu quero que o meu filho fique livre dessa doença, eu faço uma promessa para que ele não tenha aquela doença, para que ele saia dessa cirurgia vivo, alguma coisa nesse sentido, e você fala, e aí eu vou viajar lá para Bahamas e vou ficar lá, curtindo o mês inteiro. É assim que você faz uma promessa? Hã? Não é. Como que é a promessa? Se meu filho sarar, se meu filho for curado dessa doença, eu vou até Aparecida do Norte a pé. Então você se condena. Você pede algo bom para você. Só que para você receber esse algo bom, você se condena. Então você não se acha merecedor e você se condena. Você nunca faz uma promessa para depois ir para Bahamas. Não, você faz algo para se condenar. Eu já vi uma pessoa que depois ela fez uma promessa, ela não cortou mais o cabelo por X anos. Ela tinha aquele cabelo horrível, se condenando. Então nós aprendemos isso lá atrás. A gente bateu o chicotinho em nós mesmas pra gente ficar condenada. A gente mesmo faz uma promessa, pede e depois se condena como uma não merecedora daquilo lá. Então isso é muito enraizado em nós desde lá de trás. Às vezes quando a gente é pequenininha também, a gente fica muito condicionado a fazer uma coisa boa para receber o amor. E aí se você não faz uma coisa boa, te massacram, você é castigada.
Não estou falando que não deve fazer isso, ok? As crianças também erram. É uma cultura muito forte de você se condenar, de você julgar o outro. Hoje em dia, com a internet, então, quem aqui nunca julgou ninguém por ver a faltinha do outro e não falou do outro e não falou de si? Hoje em dia, ainda com a internet, onde a exposição é muito grande, fica muito forte o julgamento, a condenação, a crítica. E a gente, sem saber, já sai fazendo isso com os outros. E posso te falar, se você faz isso com os outros, você deve fazer isso com você também. Esse que é o pior, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo só mal para o outro, porque existe a condenação, que você condena a si próprio. Então você critica, né, condena e bate o chicotinho para si próprio, que é onde nada do que você faz tá bom, nunca nada tá bom. Então sempre falta alguma coisa para você, nunca é suficiente, tá? Nunca nada do que você faz é suficiente para você mesmo ficar satisfeita com você e falar: que bom, parabéns, você fez isso bem, foi muito bom. Então aí você não faz isso. Por quê? Porque você fica se condenando, você fica se criticando, você fica se autoflagelando ali, porque você nunca faz certo o suficiente, nunca é boa o suficiente para... E aí você entra nessa autocondenação própria. Tem a condenação crítica, o julgamento que você faz com o outro. Então você também é ótima para julgar o outro, para falar do outro. Então que o outro é ruim, que o outro é o culpado, que foi graças ao outro que isso aconteceu. Eu falo que você pega uma briga de marido e mulher, você conversa com a mulher, né? Eu já peguei coaches assim, que é muito engraçado. A mesma história, tem sempre as versões de quem vive a história, né? Se a história tem duas pessoas, cada pessoa vai contar a história na sua versão e no ponto de vista que te aflige e que condena o outro, provavelmente, que julga o outro e o outro é errado e você é a boazona, né? Quando você julga o outro, quando você fala do outro, você se coloca também como superior ao outro. E com certeza depois, nos bastidores, você está se condenando. Você está se julgando também. Porque o crítico, gente, o crítico, aquela pessoa crítica, condenadora, ela é algoz de si mesma. Tá? Então, quando eu falo algoz, ela é má consigo mesma. E critica as circunstâncias também. E aí ela coloca muito a expectativa de que quando acontecer, eu serei feliz. Então ela nunca está satisfeita, tá? Então essa pessoa nunca está satisfeita e aí ela coloca, tipo assim, ó, quando eu fizer tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, aí eu vou ser feliz. Isso é criticar as circunstâncias. É estar à mercê das circunstâncias, tá? Então, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu me casar, aí sim eu vou ficar realizada. Quando, e esse quando, gente, ele vai ter fim algum dia? Hein? O quando financeiro nunca vai ter fim. Então, eu já conheci pessoas assim, quando eu tiver 1 milhão, eu vou ser feliz. Você pode ter certeza que quando você tiver 1 milhão, você pode ficar feliz 1, 2 dias. Mas ele não vai te trazer a felicidade que você espera. Então, cuidado com a circunstância que você espera no quando, tá? Quando eu fizer tal curso, não sei o que, aí sim eu vou poder, não sei o que. Porque você não começa a fazer agora. Mas eu não tenho conhecimento. Começa fazendo. Não espere o quando para ser feliz ou para se sentir realizada, para que as coisas aconteçam. Porque você vai se
moldando neste caminho. Então, com o conhecimento que você tem, já vai fazendo acontecer, e não espere ser feliz só depois da realização, porque muitas vezes essa realização, esse caminho muda no meio, e você vai mudar essa rota aí da onde você está, e aí? Você não vai mais ser feliz? Você não vai mais se sentir realizada? Então, cuidado, tá? Então, cuidado com a condenação própria, essa crítica a si mesmo, isso é horrível. O outro, tá? De você colocar sempre no outro, isso também é péssimo. E criticar as circunstâncias, tá? Então, esses quando for acontecer, tá? Não se deixe levar por esse quando, tá? Então, quando eu tiver, eu vou ser. Cuidado, porque isso vai te fazer uma caminhada infeliz. O alpinista, o que ele quer? Ele quer subir a montanha lá em cima, não é? Então, quando ele chegar lá, ele vai ser muito feliz, ele vai se sentir realizado, não sei o quê. Mas se ele for no pico da montanha de helicóptero, isso vai satisfazer ele? Vai. Se o alpinista ele quer chegar no pico da montanha, tá? O foco é o pico da montanha, mas se ele chegar lá na montanha de helicóptero, ele vai se sentir realizado, vai se sentir feliz? Então, não é chegar lá que é o topo da sua felicidade. Você tem que ser feliz na caminhada. Porque o alpinista, ele tem que superar cada desafio, e a partir do superar cada desafio, que chegando lá ele se sente realizado. Ele está envolvido nisso todo o tempo. Eles têm uma trajetória, por isso que não adianta ele pegar o helicóptero e chegar no topo, porque não é isso a felicidade. A felicidade é o quê? Conseguir subir a montanha. Então a felicidade não está no pico, a felicidade está no caminhar da montanha até você chegar ao pico. Então assim, a felicidade não pode estar em você querer a sua casa, tem que estar no processo que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando, como eu estou agindo, para eu conseguir ter as coisas. Então seja feliz antes. Muitas pessoas falam, eu vou ser feliz quando... Não vai ser. Seja feliz independente de ter, de fazer alguma coisa, tá? E aí, o que a gente tem que perceber nessas críticas? De você tomar essa condenação, essa crítica que você faz contra si mesmo, ou crítica da circunstância, ou o que aconteceu de ruim, e você pensar em algo bom que isso te trouxe. Às vezes você está vivendo umas circunstâncias ruins. Sheila, como que eu não critico? Como que eu não julgo se eu estou vivendo uma situação ruim? Se eu estou vivendo algo ruim? Gente, até nas coisas ruins a gente tira aprendizado, sabia? Até nas coisas ruins, se a gente tiver uma mente positiva, uma mente que confia em Deus, confia que tudo coopera para o bem, que tudo tem um propósito maior, que tudo tem um aprendizado. Se você tiver uma mente assim, você vai assimilar muito melhor as coisas ruins que vão acontecer na sua vida, porque as coisas ruins acontecem. E aí, quando acontecer uma coisa ruim, se você ficar julgando, se criticando, por que eu fiz isso, eu devia ter feito aquilo outro. Eu falo até para minha mãe, né, que se a gente soubesse, né, gente, o que ia acontecer com a gente de ruim, se eu soubesse que eu ia bater o carro naquela rua, eu não teria ido andar naquela rua. Então não adianta eu ficar me martirizando, por que eu vim aqui por essa rua e bati o carro? Por que eu fui em tal lugar e peguei Covid? A gente fica se condenando por ter feito algo e ter dado errado. E isso vai te ajudar? Me fala. Se isso vai te ajudar em alguma coisa. Você se condenar de ter feito algo e deu ruim, vai te ajudar em alguma coisa? Não se condene por coisas ruins que aconteceram. Sheila, mas como que eu faço com as coisas ruins que me aconteceram?
pense e transforme isso em aprendizado. O que você aprendeu, o que você precisa fazer de diferente para transformar essa coisa ruim que aconteceu em algo bom. Isso é ter uma mente forte e uma mente de alguém que acredita que Deus não quer tragédia para nós, que Ele não quer o nosso mal, mas infelizmente a gente vive num mundo caído feito por nós, que as circunstâncias ruins acontecem, mas isso não é culpa de Deus na sua vida, tá? Não é isso que Ele quer para você, e você tem a Ele para socorrer sempre. Estava lendo um livro e ouvi uma história de uma norte-americana, a Candy. A filhinha dela tinha ido jogar um jogo de futebol lá no colégio dela, lá, estava toda feliz, e depois elas iam numa feira na igreja, e a mãe assistiu o jogo e foi tudo super bem. Aí elas foram para a feira, né, lá da igreja e tal, e a mãe foi na frente, deixou a filha, e quando ela vira, ela vê a filha sendo atropelada e morta na hora. A filhinha dela tinha 13 anos e o cara já era a terceira vez que estava dirigindo embriagado. Pensa nisso, gente, pensa que forte. Você tá com a sua filha, de repente você dá um descuido, você olha e ela tá sendo atropelada e o cara tá bêbado, já pela terceira vez que ele é autuado, bêbado. E aí o que eu achei mais interessante dessa história é que depois de 4 dias que a filha dela faleceu, ela falou assim: essa história ruim, essa tragédia na minha vida vai ser transformado em algo bom. E ela fundou Mães contra a Direção Embriagada nos Estados Unidos. E a partir daí, ela salvou muitas mães, mulheres que estavam passando por essa mesma perca, não sabiam como agir, colocou projetos de lei contra a direção embriagada, enfim, a mulher deu um outro sentido para a vida dela a partir da morte da filha. Isso é transformar uma coisa muito ruim em algo ainda que você pode ajudar as pessoas. Eu fico imaginando essa mãe, fala, gente, depois de 4 dias, eu fiquei muito impactada com a Candy. Eu falei assim, gente, que história. E hoje ela ajuda essas mães, e uma mãe ajuda a outra, e elas vão para cima dos direitos, dos bafômetros, de N coisas para prevenção também, para que isso não aconteça com outras mães, assim como aconteceu com ela. O que é isso? Transformar realmente algo de ruim, uma tragédia, em algo bom na sua vida. Então, como que você está com as coisas ruins que acontecem aí na sua vida? Você tem se lamuriado? Você tem se feito de vítima? Ou você tem transformado isso em algo bom? Imagina essa mãe, o quanto ela podia se condenar. Ai, porque eu não fiquei com a minha filha? Porque eu não dei a mão para ela? Por que eu deixei ela? Por que eu deixei ela sozinha na rua? Por que eu não vi o carro? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Vai adiantar? Vai voltar? Não vai, não vai. Então, o que eu vou fazer com isso, essa tragédia que aconteceu na minha vida? Ela deu a volta por cima. Eu vejo atletas também que às vezes ficam tetraplégicos e eles são muito felizes, e vários que ficam tetraplégicos às vezes se superam mais e têm mais força até depois dessa tragédia e ajudam outras pessoas. Por quê? Porque quem comanda aqui, ó, quem não assistiu aquele filme Soul Surfer, assista. É um filme que fala muito disso, dessa superação. A moça perdeu um braço e ela era surfista. E ela em nenhum momento se fez de vítima. E ela foi para cima. Cuidado, a condenação. Poxa, eu não fiz uma coisa, me comprometi em fazer. Então, uma coisa são essas tragédias, a pessoa conseguir dar a volta por cima e não se condenar disso e viver uma nova vida, isso é fantástico, tá? E aí se, poxa, eu não fiz e aí eu fico lá me condenando. Gente, eu não fiz, ok, eu não fiz essa tarefa hoje, não deu para cumprir a minha agenda, tinha tudo programado, não consegui fazer o exercício físico, o que eu vou fazer?
de agora em diante para mudar isso? Ok? Isso é uma mente proativa, uma mente que muda essa situação. A condenação, gente, ela vira um foco. Aí você, eu não fiz, então eu não sou capaz, porque é isso que te passa na cabeça depois, ok? Eu não fiz, eu não sou capaz de fazer, então eu não faço mais e eu desisto. Então, cuidado, não fez e sente que vai se condenar por não ter feito, para e pensa, poxa, por que eu não fiz? Não fiz porque eu não organizei meu dia. Então, pensar nos motivos por que não aconteceu e mudar isso no próximo. Poxa, eu não fiz isso, era para mim ter feito, de vez eu ficar me criticando, me condenando, o que eu aprendi? Poxa, eu preciso acordar mais cedo, né? E às vezes você pode chegar à conclusão, poxa, para fazer esse tipo de tarefa, eu preciso acordar meia hora mais cedo, não vai dar. Dentro da minha agenda, se eu quero, então vamos supor, poxa, eu me comprometi a fazer exercício físico, e aí eu não faço, eu fico me condenando depois. Tá vendo? Você não consegue mesmo, porque é isso que vai ficando na nossa mente. Tá vendo? Você não consegue mesmo. E aí isso vai te impossibilitando, posso te falar, a fazer projetos maiores. Quando você às vezes não dá conta de coisas pequenas, o seu cérebro já te conecta, fala assim, se você não dá conta de coisas pequenas, você não dá conta de coisas grandes. E aí você mesmo se sabota. Você mesmo para. Por quê? Porque, gente, eu não dou conta de não comer o doce. Então, eu não dou conta de passar um dia sem comer doce. Você acha que eu vou dar conta de fazer o projeto para ser a CEO da empresa lá, ou para empreender no meu negócio? O seu cérebro já fala, gente, você não dá conta nem de parar de comer um doce. Você não dá conta nem de fazer o que você se comprometeu, como você vai chegar lá. Por isso que é importante fazer as pequenas tarefas sempre e comemorar essas pequenas tarefas. Por quê? Porque isso te impulsiona para as outras tarefas maiores, para os outros desafios maiores. Então, vamos lá. Se não fez, me comprometi. Então, me comprometi que eu ia fazer exercício físico. Não fiz. Para, de vez se condenar, para e pensa. Poxa, por que eu não fiz esse exercício? O que aconteceu? Minha agenda tá muito lotada, eu me embananei com o dia, e aí você vai refletir. Poxa, o que tá acontecendo com a minha agenda? Tem tempo, porque às vezes, gente, sabe o que? A gente é tão sabotadora de nós mesmas, né? Que a gente coloca um monte de coisa pra gente fazer, aí a gente não dá conta de fazer, só pra acabar no final do dia se criticando e se condenando. De falar, tá vendo? Sabia que você não ia dar conta, tá vendo? Sabia que você não ia fazer. E aí poxa, o que é? Por que eu não fiz? Não fiz porque atrapalhou essa circunstância, ok, aprendi, outro dia não vou fazer isso, vou me organizar melhor o dia. Ou eu vou precisar acordar mais cedo. Talvez eu precise, realmente o meu dia tá justinho e não dá para colocar mais uma atividade no dia. Então o que eu faço? Poxa, então eu preciso acordar meia hora mais cedo. Se eu quero fazer exercício físico, não está dando, eu tô vendo que o meu dia tá justinho, eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que sacrificar alguma coisa. A gente coloca um monte de atividade, aí a gente não faz, se cobra além do limite, tá? Porque isso a gente se cobra além do que a gente pode. Então, quando você lota a sua agenda e coloca coisa que você vê, gente, isso é impossível fazer. Aí chega no final do dia, você fala, tá vendo? Não consegui, sou ruim mesmo. Isso é péssimo, tá? Então, divida também a sua agenda em coisas que você sabe que você dá conta de fazer. Isso é razoável, isso é possível, tá? E aí, gente, eu não dou conta de fazer exercício físico. Ok, então assuma logo. Tá? Eu não vou na academia, pronto, não vou, não faço, estou bem resolvida com isso. Melhor assim do que você ficar se condenando por não fazer, por não ter, né, por não ter feito o que você se propôs. Beleza? Então aprenda e pare de se condenar, né? E seja razoável com você nas atividades, ok? Seja razoável, gente.
A gente se cobra num nível que é surreal, né, gente? A gente tem que dar conta de 1000 coisas e colocaram essa crença na nossa cabeça de que a gente tem que dar conta e fazer 1000 coisas, e isso não existe. Aí eu falo, quem colocou essa crença na nossa cabeça, né? Que mulher tem que fazer 1000 coisas e dar conta de fazer 1000 coisas. Quem inventou isso para nós? Né? E a gente cria isso, cria uma crença, cria uma mentalidade disso. Aí você se exige fazer essas 1000 coisas, aí você obviamente não vai dar conta ou vai dar ruim em alguma coisa, e aí você estrala o chicotinho aí, se condena. A gente não pode controlar tudo, né, gente? Nós vamos controlar tudo o que acontece nas nossas vidas? Não. Mas a gente vai controlar o impacto que isso vai causar em nós, né? Aquela mãe da Candy, ela não tinha o controle do que aconteceu com a filha dela, mas ela teve o controle do impacto que aquela morte ia causar na vida dela. E ela resolveu fazer disso uma outra vida. Então a Karina tá assim, eu me cobro muito, sou extremamente perfeccionista e se isso não acontece eu me frustro. Então aí agora você tem que baixar o nível, sabe que ser perfeccionista é um sabotador, tá? Então quando você se cobra muito e não faz as coisas, isso te sabota, porque isso cria uma mensagem interna dentro de você, ó, tá vendo? Você não consegue fazer bem feito mesmo, tá vendo? Você não dá conta disso mesmo. E você entra nesse ciclo crítico com você mesmo, se condenando, ok? Então saia desse ciclo. Um bom ditado para você, Karina, melhor feito do que perfeito. Tá? Então isso é um ótimo ditado para você. Poxa, pelo menos eu fiz. Não tá perfeito como eu gostaria, mas eu realizei. Eu fiz, bora pro próximo. Então, cuidado com tanto de tarefas que você põe aí para você, o quanto você se exige, e cuidado com a empolgação. É um sabotador nosso, algo que está na nossa mente, que a gente tem que fazer as coisas empolgadas. Não tem que fazer tudo empolgado, você tem que gostar do que faz. Então você trabalha, você gosta do que faz, ok, mas nem todo dia você vai acordar empolgado para ir trabalhar, né? Nem todo dia você vai estar empolgado para brincar com seu filho, para dar atenção para ele, mas você precisa precisa dar atenção. Não use a empolgação como um termômetro para fazer as coisas. Pense no fim, pense no benefício de ter feito até o fim, porque chegar no fim vai ser muito melhor do que o começo. É igual o alpinista que eu falei lá no começo. O fim dele é chegar lá em cima. Não adianta parar no meio do caminho, porque ele não atingiu o objetivo. Se foca no objetivo, se foca no resultado e vai para cima, ok? Outra coisa que você precisa ter para acabar com essa condenação aí, com essa crítica, ter empatia por você, tá? Então, Sheila, como que eu tenho empatia por mim? Olhar para si mesmo e falar assim, ó, eu tenho meu limite, isso eu não consigo fazer, tá? Isso eu não vou fazer bem, isso eu vou demorar 2 horas para fazer e eu posso delegar para alguém que faça isso em 15 minutos. Eu não sou tão boa nisso. Se perdoar, porque muitas vezes a gente se condena tanto porque não fez, porque não sei o que. A gente se perdoe. Tem algo que é fantástico pra gente, é a gente se perdoar. Se perdoe pelas falhas que você teve, por não ter conseguido fazer outros projetos. Se perdoe e siga em frente. Perdoe a si próprio. Isso é muito importante. A gente fala de perdoar o outro, mas muitas vezes a gente não se perdoa por algumas coisas que a gente fez, algumas coisas que a gente causou, algumas coisas que a gente pisou na bola. É fundamental você se perdoar. Aí você começa a ter mais empatia por si e você começa a ver o seu limite. E aí você fala, poxa, esse é um projeto legal, eu quero fazer, mas agora eu não estou com tempo, agora eu não estou na fase, então vou para outro projeto. Ter empatia com você é fundamental. E se permitir ousar, inovar, ter outras ideias. Quando às vezes você fica muito numa coisa e aquilo não anda,
poxa, será que não tem uma outra forma? Tá? Todos nós somos muito criativos, gente. Todo mundo é criativo. Não fale que você não é criativo, porque você é muito, muito, muito criativo. Todos nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E olha como Deus é criativo, gente. Ele criou tantas coisas diferentes. Criou cada uma de nós diferentes uma das outras. Ele é muito criativo, ó. Então, perceba se você está numa coisa e não está conseguindo evoluir daquele jeito. Fala, quero criatividade. Pense numa forma diferente. Quando você tiver uma ideia, de vez você já descartar a ideia, de que ideia boba. Isso é boba. Isso aí não vai funcionar. Você fala assim, isso sim, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia por quê? E aí você discorre o porquê que aquilo é uma boa ideia. Isso vai te abrir muito a mente para novos caminhos, para às vezes, desse jeito não dá, o que eu posso fazer diferente? Gente, vai falando. Uma hora você tem uma ideia de uma agenda nova, de uma forma nova de fazer, que você ganha mais tempo e você para de se condenar. Às vezes por uma ideia de coisas diferentes que você podia ter feito, tá? Então, para de falar que você não é criativo, que não dá. Se você é filho de Deus, você é criativa sim, porque Ele é. Então, se Ele é, você é também. E aí, sempre que você tiver uma ideia, o que você fala? Boa, essa é uma boa ideia sim. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Legal? Então, ter empatia, ter novas ideias e ser sempre grata. A gente está se achando a pior, se condenando, se achando a péssima. Todo mundo é melhor que você. Seja grato pelo que você está passando. Seja grato por quem você é. Tendo empatia e gratidão por você mesmo, você vai ver que você consegue mudar essa situação. E parar sim de se condenar, parar sim de se julgar aos outros. Gente, se nem Deus nos julga e nos condena, se Deus não julgou aquela prostituta e Ele falou, vai em paz, eu não te condeno, vai em paz, só não faça mais. Por que a gente fica se condenando e se culpando desse jeito, gente? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Se nem Deus que viu a prostituta lá, condenou ela, julgou, falou alguma coisa, por que a gente fica fazendo isso com a gente? Sabe o que eu vejo? Que a gente às vezes é uma lagarta e a gente fica se condenando que é uma lagarta e tá se arrastando pelo chão e tá lá, não anda direito, só se arrasta, mas não tá vendo que você está no caminho para virar uma borboleta, que agora você não está voando, agora você está talvez na fase se arrastando igual uma lagarta. Você está nessa fase, ou talvez você está na fase do casulo lá da lagarta. Poxa, um lugar escuro, ruim, você não está vendo muita saída, mas pensa que você não é aquilo, você não é a circunstância que você está. Aquela lagarta, ela não é uma lagarta, ela não é aquele casulo. Ela nasceu para ser uma borboleta, só que ela não nasceu já borboleta. Ela teve uma transformação no caminho. E às vezes, com a gente acontece a mesma coisa. A gente está talvez numa fase que a gente ainda está uma lagarta se arrastando, mas a gente já está começando a entender, já está começando a ter consciência, já estou começando a mudar. Então eu já estou no caminho. Eu não estou uma borboleta voando ainda, mas eu chego lá. Tenha essa compaixão, essa gratidão por quem você está sendo hoje e sabendo que você está num processo de transformação, num processo de mudança. Poxa, eu me condenava muito, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Eu vou cair depois e vou me condenar? Vai, porque se isso é um hábito para você, não vai ser assistindo uma live que você vai mudar, mas você já vai ter a consciência. Você fala, poxa, não vou mais, eu vou aprender. Então, poxa, de vez eu ficar me condenando, eu vou virar a chave, vou falar, poxa, o que eu aprendo com isso? De vez eu ficar me criticando, poxa, o que eu estou aprendendo? O que eu posso aprender com isso? Poxa, eu me perdoo, não rolou, me perdoo, vamos, toca, parou aqui, vamos seguir. Porque você não é uma lagarta, você nasceu para voar, para ser uma borboleta.
Faça esse comportamento sempre. Quando você vê que você está se julgando, se condenando, querendo fazer tudo perfeito, tem que ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, e nada do que você faz tá bom, gente, para agora. Fala assim, agora eu vou fazer, vai ser assim. Que bom que eu fiz, que bom que eu consegui terminar. Porque às vezes o perfeccionista às vezes não consegue nem terminar e aí ele fica mais frustrado ainda. Então quando você terminar um trabalho, você fala, que bom que eu terminei, ótimo, vamos lá, o próximo eu vou fazer melhor ainda, já aprendi como faz. Então pare, gente, pare com esse julgamento, com essa crítica, com essa condenação com você próprio. Você é uma borboleta, mas às vezes não está voando ainda, está com uma lagarta. Mas a lagarta tem o processo dela. Às vezes ela passa por um casulo difícil até ela romper. Às vezes você está nesse processo de romper e está dolorido. Faz parte, porque você vai chegar lá. Tenha um alvo, saiba onde você quer chegar e vá. Vai com medo mesmo. Fala, mas eu tenho medo de chegar lá, não sei se eu vou conseguir. Vai com medo mesmo. Deus te fez para ir longe. Tá? Então não pare aonde você está. Pare só de se condenar. Não fez? Amanhã vai ser diferente. Amanhã eu faço. Para com o chicotinho. Não consegui? Amanhã eu consigo. Pode deixar. Hoje eu não fiz, amanhã eu vou fazer. O que eu aprendi? Aprendi isso. Ótimo. Aprendi que eu preciso levantar mais cedo, porque senão eu não vou dar conta. Aprendi que eu tô com a minha agenda muito cheia, preciso delegar mais. Humanamente impossível dar conta. Aprendi que eu tô querendo fazer tudo muito perfeito e não vai rolar, então eu vou fazer até o fim, fique como ficar, mas isso vai sair hoje. Não vou deixar para amanhã. Vai sair hoje. Se desafie, tá? Porque a lagarta se desafia. Ela vai andando, ela não fica parada, esperando virar uma borboleta. Ela tem a caminhada dela até lá. Ela não fica, nasceu, eu fico aqui, parada. Não, ela vai caminhando, ela vai indo. Depois ela vai e tece aquele negócio. Então, ela faz a jornada, ela faz a caminhada. Então, faça a sua jornada, faça a sua caminhada. Eu estou aqui. O que você precisar, nós estamos juntas nessa, gente. Muito, muito obrigado. Gratidão pela vida de vocês. Grande beijo no coração e pare de se condenar. Se Deus não te condena, não vai ser você que vai se condenar. Ok? Grande beijo, gente. Com Deus.